Tá gravando? Tem gente aqui? Tem lugar aqui, tem lugar aqui, tem lugar ali. Não se acanhe. Todo mundo pegou a senha para o autógrafo? Obrigado. Olá. Olá. Agora com vocês. Podemos começar já? Pessoal, quem... Tem um botão aqui que é desligar, ligar e desligar, que às vezes a gente usa, às vezes não. Quem quiser sentar, ainda tem dois lugares aqui, para um casal, um lugar aqui para uma pessoa solteira, um outro lugar ali para uma pessoa solteira, que se fizer um bem bolado dá para ficar casal também. É isso que temos. Então, podemos começar? Podemos começar? Então, nessa tarde de hoje, aqui na Itiban, estamos com o Marcelo de Salete, que assim... Não, o cara merece as palmas, né? Porra! Muito bom, muito bom. Vou dizer que é uma honra estar com o cara aqui. Como historiador e tal, você fala, porra! Né? Você fala assim, não, vou estar com o Marcelo de Salete, o cara ganhou o Eisner, né? Ele vai estar do meu lado. Né? Isso é muito, muito bacana, assim. Então eu e o Liber vamos fazer uma mediação de mais ou menos 1 hora. Ele é o Liber, desculpa. Foi sem querer, ele é o Liber. Ele é dono da câmera também. E a gente vai tentar focar mais no livro novo, Mukanda Teodora. Que, aliás, é Teodora ou Teodora? Teodora. Teodora. Isso. Tá. Teodora, Isso. Muito bem. A gente vai tentar focar mais nele. Se vocês tiverem perguntas sobre as outras obras, o Cumbi, o Angola Janga, né? Daí depois a gente vai abrir pra galera e tal. E porra, cara, que legal que você tá aqui, bicho. Porra, muito legal mesmo. E daí eu tenho várias perguntas. Você quer começar, Liber? Começo eu? Como que você quer fazer? Eu acho que é legal dar uma boa tarde. Acho que talvez fosse legal também o Marcelo, de repente, fazer uma apresentação, né? Falar dos seus trabalhos, né? Que, assim, a gente conhece, mas eu acho que sempre é legal o autor fazer o recorte dele e dar, né? Porque o autor super premiado, né, cara? Você tá aí com uma quantidade de prêmio bonita de ver, assim, umas obras importantíssimas, assim, relevantes pra caramba, assim. Então, acho que... O que então? é Mukanda Vamos lá. Teodora? Vou começar por esse último livro, então. Gente, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Desculpe o atraso, tá? Nós chegamos. Tudo culpa da... Desculpa, não vou falar nada, não. Brincadeira. Hoje é dia de noiva, né? Podia, né? Hoje podia. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês, conversando mais uma vez, não é, sobre esses livros, sobre quadrinhos, sobre essas obras, com historiadores também, sempre ótimo. Também, mais ou menos, né? Porque, na verdade, eu não me considero tanto historiador, assim. Eu também não sou historiador. Tá. Eu sou. Você é? Você é culpado disso, então. Enfim, a minha área, na verdade, minha formação é nas artes plásticas, não é? Design gráfico também. E depois, pós-graduação, aí sim na área de História da Arte, mas eu me considero mais artista e alguém que flerta, não é, muito com a história, que tem muito interesse pela história. Mukanda Teodora, esse último livro começou a partir de um projeto aí, depois do Angola Janga, a partir de algumas leituras e principalmente no primeiro ano aí da pandemia. A pandemia foi marcante para muita gente, né? Para mim também, mas enfim, deu esse fruto aqui esses anos todos. Então em 2020 eu já conhecia um pouco da história da Teodora a partir de um outro trabalho muito relevante, que eu não posso estar numa mesa sem mencionar o trabalho dela, que é a Cristina Witzenbach, que é uma historiadora lá de São Paulo, que foi quem pela primeira vez escreveu sobre as cartas da Teodora no livro Vivências, Sonhos Africanos, Vivências Ladinas, que ela publicou na década de 90, como parte do seu trabalho de mestrado sobre São Paulo, por volta de 1850, e ela faz um recorte pegando, de certo modo, uma São Paulo com uma forte presença negra naquele período. Dentro de vários relatos que ela traz, muito interessantes sobre a cidade de São Paulo, em determinado momento, lá no finalzinho do livro,
depois de ler tudo, ela revela essas cartas que tratam da Teodora. Um conjunto aí de 7 cartas que foram encontradas num arquivo policial e até hoje estão lá no arquivo do estado de São Paulo, onde a Teodora, uma mulher negra escravizada, que em 1860, tem as cartas aqui no livro também reproduzidas pela primeira vez, o conjunto das 7 cartas. E aí, nesse período, em 1860, ela com cerca de 50, 60 anos, encontra um cara, estava andando, ela morava lá no centro de São Paulo, na região da Liberdade, Rua da Liberdade antigamente, em 1860. Hoje é a região ali do Largo da Liberdade, onde tem o metrô Liberdade, que apesar desse nome, Liberdade, quando a gente pensa em São Paulo no século XIX, era o Largo da Forca. Era o largo, na verdade, onde as pessoas eram enforcadas. Ela morava ali, do lado desse largo, trabalhava na casa de um cônego, de um padre, e em determinado momento ela está andando pelo centro da cidade, próximo do lado da Igreja da Sé, o que antigamente era a Rua dos Remédios, e lá ela encontra um cara escravizado também, um homem negro, um carpinteiro que estava trabalhando ali com as suas peças, e ela vê do lado que ele estava carregando um lápis e uma folha. E ela descobre, pensa, não é? Aquele cara ali, ele sabe escrever. E as cartas da Teodora surgem a partir disso. Ela entra em contato com o Claro Antônio, que é esse pedreiro, e pede, como ela era analfabeta, pede para ele escrever algumas cartas para o esposo dela, que estava no interior de São Paulo, região de Limeira, depois de Campinas, e para o filho também, o esposo Luiz e o filho o Inocêncio. E aí ela vai pedir o quê nessas cartas? A sua alforria, na verdade, antes disso, né? Ela tenta contato com esses parentes, com o esposo, para conseguir juntar pecúlio, não é, dinheiro, para comprar a sua alforria, para reaver o contato com essas pessoas e para voltar também para a África. Enfim, lendo as cartas, elas são incríveis, são formidáveis. São cartas muito simples, mas muito diretas. Cartas feitas por quem estava ali, como é que eu vou dizer, entrando em contato, não é, com a escrita. Então tem muito peso da oralidade, uma escrita muito simples, mas ela é muito direta em termos de dizer quem é a Teodora e quem são essas pessoas que ela está tentando ter contato. E é muito difícil, quando a gente lê as cartas pela primeira vez, não se emocionar vendo aqueles relatos ali. São 7 cartas ao total, 5 cartas pela grafia, a gente sabe que foram escritas pelo Claro Antônio, e outras 2 cartas de uma outra pessoa que não se sabe exatamente quem é. Daí eu preciso fazer uma pergunta. Quando eu estava fazendo faculdade de História, no século passado ainda, a gente foi aqui no Museu de História e tinha umas cartas do século XVIII. E eram umas cartas que não diziam nada, sabe? Agradeço ao fulano por me mandar um dinheiro, mas nem me lembro mais o que era. Mas a emoção de você pegar uma carta que foi escrita há 200 anos é uma coisa muito louca. Eu queria saber qual foi a sua emoção de pegar as cartas dela. Assim, a carta mesmo. Tipo, uma pessoa... Tudo bem, não foi ela que escreveu, mas tá ali o testemunho da história. Eu queria saber isso, cara, a emoção da coisa. Foi incrível ver a reprodução das cartas, não é? Depois de um tempo. O que acontece? Essas cartas, elas estão no arquivo do estado de São Paulo. E elas, hoje em dia, né, as cartas são de 1866. Acabaram virando um arquivo da polícia, porque esse Claro Antônio se envolveu em uma suspeita de um crime. Depois ele é inocentado, mas ele era suspeito de um crime. E a Teodora também, inclusive. Por isso as cartas viraram um arquivo de polícia. Em 1867, 68 já estavam então em posse da polícia, porque o Claro não chegou a enviar as cartas. E aí ficou lá. A Cristina, pesquisadora, só foi encontrar as cartas no final de 1880. Desculpa, 1980. E agora, não é? Elas estão aqui disponíveis para o público. Então, são mais de 150 anos depois que elas foram escritas. E ficou aí próximo de 150 anos, um pouco menos, não é? Sem ter acesso de ninguém.
Então, são cartas muito especiais. Aqui tem elas reproduzidas numa versão a partir de um escaneamento que o pessoal, os funcionários do Arquivo do Estado fizeram e enviaram para a gente. Até então não tinha sido publicada, não é, as 7 cartas. E transcrevemos também para um modo que seja legível hoje em dia, porque é uma leitura, é uma grafia do século XIX. É uma carta que a letra é quase um desenho, né? Você tem que ter, vamos dizer assim, uma certa... conhecer bem aquele tipo de grafia. Você tem que ter treinamento para ler. Treinamento para aquilo, né? A Silvana Gerra, que é uma historiadora do livro História da Tatuagem no Brasil, ajudou muito a fazer esse pós-fácil. E uma coisa importante, a gente, infelizmente, não chegou a ter acesso às cartas, de fato. Tá. A gente sabe que estava lá, solicitou, não é? E eles enviaram algumas cópias coloridas em alta resolução ótima das cartas. Só que essas cartas estavam inacessíveis, não é? E na década de 80, 1980, elas passaram por um tratamento químico, que na época seria para conservar as cartas. Só que é um tratamento químico que hoje é considerado venenoso. Então a gente ficou durante 3 anos solicitando, não, nós queremos ver as cartas e fotografar as cartas e tal, esperando até o último momento que o Arquivo do Estado lá, né, fosse permitir, mas eles falaram, não pode, porque as cartas são consideradas hoje venenosas. Venenosas pra gente ou pra própria carta? Pra gente. Ah, tá. Entendeu? Ao toque. Tipo, né? as cartas da Marie Curie lá, que você não pode pegar também. Pelo produto químico que passaram lá. Então agora a gente está conversando com o Arquivo do Estado, inclusive para que tenha um novo tratamento, né, para que tirem isso, para que a gente tenha acesso às cartas e mais do que isso, as cartas se tornem parte aí de alguma exposição pública, né, para que as cartas sejam acessíveis para as pessoas em algum espaço. Muito bom. Eu ia te perguntar do teu trabalho, a parceria com a historiadora Cristina Wissenbach, né? Wissenbach. Porque você comentou, ela encontrou as cartas. Como é que foi o desenrolar do projeto com a participação dela, né? Como é que foi a parceria de vocês? Assim? Sim, a Cristina é uma grande historiadora sobre história da África também, além de conhecer muito sobre São Paulo. Quando eu entrei em contato com ela sobre os livros foi depois de ler o trabalho dela a partir de um outro historiador que tem um curso incrível, que eu recomendo muito que vocês façam, é o Rafael Galante, grande pesquisador, grande historiador, e ele tem diversos cursos online, inclusive, que ele ministra falando sobre música e cultura afro-brasileira, associado com outras pessoas, outros pesquisadores também. Nesse curso, eu fiz em 2020, inclusive, num determinado momento ele chamava alguns pesquisadores e ele chamou também a Cristina Wissenbach. Então eu pude ver uma apresentação dela onde ela falava especificamente sobre as cartas da Teodora. E aí relatava tudo que ela conhecia sobre esse caso. E foi muito interessante, que foi a primeira vez que eu pude ter contato e conversar com a Cristina também sobre essa ideia. E com a Teodora, né? Sobre essa ideia de transformar numa história em quadrinhos. Ela ficou super emocionada, não é? Ela conhece as cartas desde o final de 80 e sabia que, claro, precisava ter um fim aí, alguma ação artística pensando também, não é? Para transformar essas cartas em algum tipo de material que fosse acessível para as pessoas, tá? E outro detalhe importante, não é? Aqui a gente escolheu o nome Teodora. Mas nas cartas, o nome da Teodora aparece transcrito, não é, de várias formas diferentes. Às vezes aparece Teodora com E, Teodora com TH, Teodora, como é que é? Tiadora também aparece de vários modos. A gente acabou escolhendo Teodora, que era a grafia que muitas vezes a Cristina Wissenbach utiliza também. E outro detalhe sobre o título Mukanda. Mukanda é uma palavra que vem do Quimbundo, que é uma língua dessa região também de Angola, Congo, e que significa escrita carta. Tem outros significados até além desse, mas quando eu fui me deparando com isso, vi também a Cristina citando muito
E eu achei que era um termo muito interessante para o livro também. Eu acho que tem uma... Porque a gente está falando de cartas, né? E as cartas são a narrativa em primeira pessoa, né? E isso dá uma... Assim, para você no trabalho de criar o quadrinho, qual que é a força de uma escrita em primeira pessoa? Isso é mais um elemento especial e único e realmente muito um diferencial muito grande dessas cartas da Teodora quando a gente fala de Brasil e até da América. Por quê? Em 1860 e 50 você tinha algumas cartas, escritos, a população negra, inclusive forra, não é? Ou já liberta, filhos de pessoas que foram escravizadas ou não, que escreviam. Então, você tem inúmeros casos, inclusive a imprensa negra por volta de 1840 e 50 em São Paulo e várias outras capitais já tinha publicação em jornais, etc. e tal. A Ana Flávia Magalhães, quando escreveu o Escritos de Liberdade, um livro que eu recomendo muito, ela vai falar disso, citando o Luiz Gama, Ferreira Menezes, José do Patrocínio, intercâmbio de carta entre eles, e o Machado de Assis também. Só que a gente está falando nesse caso de pessoas que estão livres, não é? Embora o Luiz Gama é um caso atípico porque ele passou pela experiência da escravidão e depois se torna liberto, livre. Nos outros casos não, de pessoas que já nasceram livres. O caso da Teodora, então, ele tem essa especificidade porque você trata de alguém que estava, infelizmente, nessa situação perversa da escravidão. E não é apenas um registro policial da polícia dizendo quem era aquela pessoa, o que ela fez e o que aconteceu, que é o que a gente tem na maioria dos casos, né? Quando a gente pensa na história de Palmares, por exemplo, não existe nenhuma carta dos palmaristas em primeira pessoa falando daquilo. Quais são os documentos que nós temos sobre Palmares? São dos soldados, são das pessoas que subiam até lá para destruir os mocambos. É isso. No caso da Teodora, ela está escrevendo isso com a ajuda de um outro escravizado também e em primeira pessoa. Isso é uma coisa rara nos arquivos que tratam do Brasil colonial e imperial, no caso, não é? E de escravidão no Brasil e provavelmente numa parte da América, entendeu? E não é uma carta só, como nós temos, por exemplo, no caso da Esperança Garcia, não é? Mais no norte. Ou alguns outros casos de escravizados que escreveram também, petições e tal. É um conjunto de cartas de uma mesma pessoa. E também não é um homem, é uma mulher negra nessa situação. Então é uma série de muito forte, né? Coisas, de detalhes que joga luz, não é? Que faz com que essa trajetória da Teodora seja muito interessante. Não apenas para pensar nela e nessa posição de uma mulher negra numa cidade que não era nada, não é? 150 anos atrás, São Paulo era uma cidade muito pequena, estava em transformação, mas em 1860 não era quase nada. As pessoas, todo mundo apostava que na época a grande cidade em São Paulo seria o interior, seria Campinas. Era a grande promessa de uma grande cidade. São Paulo não, se tornou depois. Mas enfim, que passou por esse período e que vivenciou também toda essa transformação de uma cidade. Então, eu acabei pensando na história da Teodora também para imaginar São Paulo naquele período. A gente está falando meio... Eu sou desses de seguir linha lógica. Isso. A gente está falando aí da elaboração da história, a gente está falando... Você está explicando toda a documentação, todo o amparo material que fornece, né, o teu trabalho, que a gente poderia dizer assim, é um trabalho histórico, assim, tem tudo... uma documentação bem detalhada, as cartas, textos, né? E a ficção, onde é que ela entra nisso tudo? Como é que é essa coisa da imaginação de construir esses personagens, inventar? Porque é uma dramatização que você faz, né? Como é que é esse processo daí? A ficção é tudo, entendeu? É tudo. É o que liga todos esses personagens, todos esses acontecimentos também. Que eu resumi aqui rapidamente o que a gente conhece sobre a Teodora.
Em 1860, ela tinha ali 60, 50 anos, e ela é uma mulher negra escravizada que não esquece a sua origem. Ela vai falar, isso está na carta, eu quero voltar para minha terra, não é? Eu sou da região do Congo e de Angola, eu fui casada, eu quero voltar para esse espaço. Então, isso já mostra que ela provavelmente veio para cá um pouco mais velha, talvez adolescente. Então, que ela tinha uma memória muito fresca de onde que ela vinha e de onde que ela tinha que voltar, que ela não podia morrer aqui no Brasil, porque isso seria um desastre, não é? Para a alma dela, não é? Para o que ela acredita, que ela tinha que voltar para a região dela. O que acontece? Nas cartas, então, a Teodora vai falar de diversos personagens. Vai falar do Luiz, que é o seu esposo, que está no interior, ou seja, trabalhando provavelmente numa fazenda de café. E a gente tem que pensar que interior, Limeira, Campinas, era a região onde a escravidão mais dura acontecia. Na cidade isso também era terrível, sim, mas era um tipo de escravidão um pouco diferente, porque uma coisa é a fazenda, não é, com a pessoa trabalhando ali 14, 16 horas, presa naquele local, e outra coisa é a escravidão na cidade, que também era dura e perversa, mas muitas vezes era com um senhor, entre aspas, que tinha ali 1, 2, 3 escravizados, de pessoas que trabalhavam como escravos de ganho, escravizados, né, de ganho, que tinham uma certa liberdade de circular pelas ruas. E até de conseguir negociar com o senhor, não é? Uma parte daquilo que ele vendia, daquilo que ele fazia, para conseguir juntar algum pecúlio, para conseguir até a alforria. Então tinha uma certa diferença nas características dessa escravidão lá e aqui. Então ela vai falar disso, vai falar dessas duas pessoas, né, o filho e o esposo. Ela vai falar do senhor dela, que é o cônego, escravizador dela, não é? Ela vai falar do irmão do antigo senhor dela também, que ela pede ajuda, não é? Enfim, a minha tarefa foi juntar tudo isso numa ficção e pensando muito no tom, no peso que ela dá quando ela fala de cada um desses personagens. Então, que ficção que seria possível criar a partir desses personagens da carta da Teodora? Esse era um ponto. Outro ponto interessante que foi surgindo depois era que eu precisava tratar da cidade de São Paulo também. E as cartas da Teodora são escritas em 1866 e a gente tem um momento no Brasil, em São Paulo, muito complexo também. Por quê? No Brasil nós temos a Guerra do Paraguai, isso vai afetar inclusive diversas questões, tanto em São Paulo quanto em outros pontos do Brasil. Em São Paulo a gente tem história falando de soldados que voltavam da Guerra do Paraguai, e aí nos registros policiais, né, de pessoas reclamando que tinham ex-soldados que se juntavam com quilombolas e com indígenas, não é, da região para assaltar as pessoas que passavam nas estradas. Olha só, que história incrível essa. Sim, demais, né? Isso entrou um pouco na história. E em 1860, nós temos uma reunião ali de intelectuais também muito interessantes, porque na mesma época que a Teodora, tinha o Luiz Gama. E é incrível, né? Não dá para você pensar em São Paulo naquele período sem pensar em São Paulo. São Paulo negra também não, mas em São Paulo como um todo. Não dá para você ignorar o Luiz Gama. Que sai de Salvador, não é, e vai parar ali em São Paulo, depois se torna um advogado muito conhecido, liberta um monte de gente. E nesse período, 1860, Luiz Gama, Teodora, nós tínhamos um outro abolicionista que sai do Rio, de Angra, que era o Ferreira de Menezes, estuda em São Paulo, na Faculdade de Direito, conhece o Luiz Gama, depois ele volta para o Rio, se torna um abolicionista, escreve em vários jornais, ele troca muitas cartas com o Luiz Gama, até eles morrerem na década de 1880. E nesse período a gente tinha também outra figura, que aparece indiretamente no quadrinho, mas que era muito relevante para pensar em São Paulo e Brasil, na Guerra do Paraguai e também no início do movimento abolicionista, que é o Ângelo Agostini. Ângelo Agostini, Ferreira de Menezes, Luiz Gama, em 1860, essas três figuras e outros estão em São Paulo, entendeu?
E lendo ali um pouco dos registros, né? A Cristina já tinha falado disso no livro dela. Falei para vocês já que as cartas da Teodora foram apreendidas pela polícia. E nos registros policiais, quem que assina esses registros, numa parte, o próprio Luiz Gama. Então ele conhecia a história da Teodora, não é? Porque o Luiz Gama, ele era amanuense, ele trabalhava até 1867, 68, ele trabalhava como escrivão na polícia. Então ele conheceu a Teodora naquele período, provavelmente deve tê-la visto, não é, em São Paulo também. Cara, que bacana. Assim, você vai ficando, né? Parece que tem muito mais do que tem e tem mesmo. Mas assim, tem uma questão que na história é muito cara pra gente, né? Que muita gente fala que a história é uma ciência, né? Mas ali na década de 60 para 70 vieram os caras tipo Paul Vane, depois Hayden White, esses teóricos falando que não, peraí, a história também é narrativa, né? E o Paul Vane chega a falar que a história é só narrativa, né? Que não, pode parar, não é ciência, a história é narrativa. Então, mas ao mesmo tempo tem uma pesquisa aí. Como que você faz para transformar a pesquisa chata, séria, numa narrativa tão envolvente que você, falar por mim, eu não consegui tirar os olhos do livro enquanto eu estava lendo. Então, como que você transforma algo que, teoricamente, é uma coisa mais chata, numa coisa tão viva? Nesse ponto, eu acho que é a importância da ficção e, além disso, a importância de você respeitar, não é? De ver a linguagem dos quadrinhos como algo que pode acrescentar e modificar muito a forma como você lê essa história. Seria diferente se fosse um livro de literatura, de ficção, seria diferente se fosse um filme, uma série, não é? É quadrinho. E tem uma forma ali de lidar com as imagens. Eu sempre tento pensar a história inicialmente quase toda enquanto imagem. Foi um interesse inicial até de fazer esse livro. Ele começou com um projeto que deveria ter, 60 páginas. Seria quase um infanto juvenil. E aí, aos poucos, eu fui criando mais detalhes. Virou um livro de 200 páginas. Enfim, eu acho que o apreço pelos quadrinhos e tentar trazer isso da forma mais interessante possível dentro dessa linguagem é que foi o grande desafio. E eu considero que a imagem tem um papel essencial em conseguir contar essa narrativa a ponto de você não necessitar tanto da descrição textual, né? O texto ele é relevante, mas no meu caso eu considero que a imagem ela precisa ter uma preponderância ali fundamental para a narrativa fluir, né? Para se tornar interessante também para um leitor de hoje, que é com quem nós estamos dialogando. E as metáforas visuais, né? Porque tem muita metáfora visual aí. Sim. Eu realmente fico apaixonado, porque você estava falando isso do Mucana, né? Vai ser 60 páginas. Eu me lembro da história que teve do Cumbi mesmo. Porque, tipo, o Cumbi foram histórias que foram surgindo enquanto você trabalhava no Janga, né? Tipo, foi crescendo, foi criando um corpo, você foi sentindo. Isso eu acho muito incrível do processo. Assim, que você tem uma ideia quando você está começando e, na verdade, o negócio, por mais que a gente planeje, né, a responsabilidade, mas parece que a coisa meio que acontece, né? Meio que você vai... É bem orgânico também, não é? Eu tenho um roteiro ali inicial com o que deve acontecer na trama, a sequência das imagens, não é? Penso muito nesse movimento das imagens antes de acrescentar o texto final e tal. E já citei isso, né? No caso do Cumbi, assim como do Mucana e da Teodora, tem muitas soluções em termos da relação entre os personagens, essas metáforas, a forma como eu vou finalizar, que vai acontecendo nesse processo, no momento do desenho, no momento da organização de cada layout de página. Muitas coisas novas surgem nesse processo. E por isso que é muito importante você ter tempo, né, para isso. Tem muita dificuldade de trabalhar com editoras que às vezes pedem, Marcelo, a gente quer um projeto assim, você pode fazer? Gente, quanto tempo? 1 ano. Gente, não consigo.
Não consigo. Eu preciso ver e rever o trabalho em vários momentos. Eu preciso revisitar, modificar. Eu preciso alterar tudo que eu acho necessário, entendeu? Então, prazos fechados assim são muito difíceis, porque eu acho que às vezes atrapalha nesse processo todo. Então, faça a pergunta óbvia. Eu vou entrando aqui porque você está falando essa questão do tempo. O Esquema Teste estava conversando sobre isso. Né? A tua atividade é profissional como professor, né? Também. Também, né? Mas isso que eu acho que você deve ter um monte de projetos, um monte de frentes, vamos chamar assim, para atuar, e você desenvolve um projeto que tem uma complexidade dessa aqui, que nem o Mukanda. Você tem uma rotina para a produção de quadrinhos? Como é que é o teu jeito para lidar? Você, por exemplo, toda semana eu vou sentar, sei lá, na quinta-feira para resolver o quadrinho, aí eu deixo ele maturando até a próxima quinta para ver se o que eu fiz está legal. Como é que é o teu processo assim, de quadrinho da produção? E quanto tempo levou para fazer o Mukanda Teodoro? O Mukanda foram cerca de 3 anos. Desde 2020, de janeiro de 2020, quando eu comecei a rascunhar o primeiro esboço. Fiquei aí bem uns 6 meses, 8 meses, trabalhando só no roteiro. E aí depois comecei a fazer os primeiros esboços. E aí, claro, as leituras continuavam no momento de realizar os esboços, mesmo depois de finalizar, porque não é uma coisa estanque, não é uma coisa de o roteiro agora está pronto, agora eu passo para o rascunho e agora eu passo para a finalização. Não. O roteiro está pronto, fez a pesquisa, passo para o rascunho, continuo lendo, aí vou para a arte final, continuo modificando os rascunhos, enfim, é tudo bem orgânico até. E é um processo que foram 3 anos aí de conhecimento, de amadurecimento, aprofundamento em algo que eu queria muito, que era a história de São Paulo também, pensar o Sudeste. Tinha muito interesse em fazer algo ou sobre Rio de Janeiro ou sobre São Paulo. E o século XIX ele é muito interessante também, diferencia de Mukanda, do Angola Janga e de Cumbe, porque é um outro momento da história do Brasil, já Brasil Império, e um outro momento também da escravidão. Você tinha uma quantidade de pessoas chegando aqui no Brasil do século XVI e XVII, que era já grande, enorme, não é? No século XVIII isso aumenta, e na passagem do século XVIII para o XIX isso explode, entendeu? De uma forma absurda no Brasil. Rio de Janeiro era uma das maiores cidades escravistas no Brasil, no mundo, por volta de 1800. E a gente não pode esquecer que era um momento em que grande parte das metrópoles estavam abolindo o tráfico no Atlântico, não é? Então não tinha mais navios negreiros, não é? Passando pelo Atlântico por volta de 1800, nessas primeiras décadas, depois da Revolução do Haiti, França e várias coisas. Mas no Brasil acontece o contrário. No momento em que boa parte da América está abolindo isso, o Brasil isso vai lá para o alto. Então, do final de 1700 até 1850, quase 2 milhões de pessoas que chegam aqui. Isso é metade, não é, do tráfico todo, que as contas são no Brasil só, são de 4,8, 4,9 milhões de pessoas, não é? Sendo que uma boa parte disso morre no Atlântico. 10%, 15%, 20%. Enfim, foi um outro momento interessante para pensar então dessas relações. A própria forma de castigo, não é? Ou as relações entre eles, colocando a posição dos alforriados, a questão dos escravos de ganho, tudo isso entra no livro também. A gente não pode esquecer que em 1840 e 50 você tinha uma população escrava negra no Brasil razoável, mas a população de pessoas negras, não é? E mestiços livre já era muito grande, entendeu? E atuando em milhares de coisas, em gráficas. A gente não pode esquecer, a gente estava contando agora há pouco, não é? Por que uma grande quantidade de intelectuais negros havia naquele momento? Porque eram as pessoas que trabalhavam nos mais diferentes negócios, entendeu? Lidando também com as letras. Então você tinha diversas publicações
em boa parte do Brasil. Você tinha o Paulo Brito, no Rio de Janeiro, que era um editor, dono de uma gráfica, e é onde o Machado de Assis vai desde criança lidar ali com 12, 14 anos. Ele aprende tudo que ele vai fazer depois numa gráfica, entendeu? Uma gráfica onde tinha uma grande parte ali de pessoas negras produzindo coisa. Então, o livro foi essa oportunidade de pensar Sudeste também, nesse período, nesse outro momento. E assim, bom, como acho que todo mundo percebeu aqui, isso não é uma história em quadrinhos, isso é uma aula, né? Você está dando uma aula aqui para todo mundo. E vou te dizer que eu sou historiador e estou tomando uma aula, assim, isso é muito bom, né? Aí eu tenho que perguntar qual que é a função da obra, qual que você acha que é a função dessa obra na educação e qual que é a função do professor Marcelo e do escritor Marcelo para fazer uma obra dessas que eu acho que é essencial para a educação, como Angola Janga também é, né, de chegar nas escolas, de fazer as pessoas refletirem na educação, assim, porque afinal é o que a gente é, né? Eu, pelo menos, educador, né? Sim, sou professor também. É isso. Eu penso que cada vez mais essas duas experiências, como artista, quadrinista e educador, professor, elas vão se misturando na minha trajetória. Inicialmente, 15 anos atrás, 10 anos atrás, quando eu iniciei, não é, na docência, dou aula para molecada, ensino médio atualmente, e mais jovens também, eram coisas bem diferentes. Eu tinha dificuldade de juntar os dois, né? Aos poucos essas coisas vão se misturando. Agora, por outro lado, a produção desses livros todos, e também do Mukanda, ela inicialmente vem muito de um interesse meu de conhecer mais sobre esse determinado universo que eu começo a pesquisar ali. Mais do que até esse apelo, vamos dizer assim, pedagógico. Muito interesse de, eu quero estudar mais sobre esse período, quero conhecer mais sobre isso e quero pensar nas possibilidades disso enquanto narrativa, ficção e quadrinhos. Mais pesquisador, menos professor. Isso, nesse ponto sim. Por quê? É muito importante que, claro, quando você elabora um livro, um projeto desse que leva anos, não é, para ficar pronto, é muito importante que você goste do processo. E é muito importante e relevante que você aprenda algo no processo, né? Então, cada livro meu é uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre aquele universo, de pensar aquele universo enquanto ficção, de uma forma que seja interessante para outras pessoas conhecerem também. Quem me mostrou que esses livros eles podem ser interessantes de serem usados nas escolas foram os professores, outros professores mesmo, de história, língua portuguesa, geografia, professor das artes, de diversas áreas. Eles que foram me falar que, olha, estou usando isso em sala de aula, funciona. Isso, funciona. E funciona, entendeu? Tá fazendo sentido para a molecada. E aí eu comecei a ver que, de fato, aquilo tinha um grande potencial, sabe? Mas tem, claro, alguns detalhes que depois vai aparecendo. Então, no Mukanda Teodora, tem o Benê, que é um personagem bastante do campo da ficção até, que vai interagir com a Teodora e com vários outros ali, todo esse universo. E ele está aprendendo também a escrever. Então, teve momentos ali, não é, quando a Joana fala com ele, ou outro personagem fala com ele, não é, repreende, pô, você vai escrever assim, não sei o quê. Eu me lembrava um pouco de algumas memórias minhas dentro da educação também, foi muito saboroso fazer isso na forma de quadrinhos. E assim, só fazer uma... Porque você é um cara que fala calmo. Como é que você dá aula para o ensino médio sendo desse jeito? Porque todo professor de ensino médio que eu vejo, o cara tem que ser ligado no 220, senão não dá conta da molecada. Olha, eu fico pensando agora em algumas memórias assim da educação. Tem relatos muito engraçados, cara. Inclusive, num próximo livro, num dos próximos projetos, né, eu quero falar um pouco sobre escola também, mas contemporaneamente pensando. Inicialmente eu trabalhava com educação não formal, não é? Você pode usar essa palavra, dentro de museu. Então trabalhei um tempo lá no Museu Afro.
E eu lembro que a gente via a molecada, não é? Era no educativo e tal, lidava com trocentas escolas e tal, e era sempre uma experiência bem desafiadora, né? Algumas mais tranquilas e outras mais fáceis, e quando a gente passava por aquelas, e outras mais difíceis, quando a gente passava por aquelas mais difíceis, com alguns meninos super capeta. Pentelhos, né? Capeta. A gente pensava, ainda bem que eu não sou professor. Né? Quando a gente era educador lá do museu, né? Eu ficava pensando assim. E aí depois eu fui pra escola, pensando muito com essa memória, né? Que a gente via no museu, os moleques. Uma época, depois nunca mais via, né? Mas tem uma coisa muito bonita, assim, da escola, que eu fui aprendendo a apreciar aos poucos, que é a transformação, né? Da molecada. E a energia, né? Eles têm uma energia toda, a prontidão, né? Ainda mais quando eles são mais novos, para aprender. E a transformação mesmo, que a gente como professor, às vezes vê um aluno, 1 ano, depois vai ver depois de 3 anos, 4 anos, com outra cabeça. E muitas vezes passando, não é, por essa experiência escolar também, de uma forma muito interessante. Geralmente, claro, isso para o bem, né? Às vezes nem sempre é isso, mas é sempre algo bonito de observar. E aí eu lembro de uma vez que eu estava super feliz, tinha lançado o Cumbi, não é? Aí o ano seguinte, coisa assim, eu estava com uma turma lá, molecada, Fundamental 2. Aí eu, vou levar o livro, né? A gente está falando de quadrinhos e tal. Vou levar o livro para eles darem uma olhada, né? Saber o que o professor faz e tal. Geralmente eles sabem, conhecem, né? Às vezes comentam algo. Aí passei, aí o livro foi passando de aluno para aluno, assim, né? Alguns viam um pouquinho, outros nem viam, passava para o outro, né? Alguns falavam, legal, professor, outros nem aí. E aí teve um aluno, eu fiquei muito bravo. Muito bravo. Ele pegou o livro assim, ele nem viu e ele jogou para quem estava atrás. E olha que nem é um livro tão leve assim, né? Podia ter machucado alguém. Não, eu vi aquele gesto e falei, eu não acredito. Ele não entendeu que é o meu livro ali, né? Foi um trabalho de anos. Ele não entendeu que eu vou quebrar a cara dele agora. Eu fiquei muito bravo assim, né? No final, acho que falei alguma coisa, nem sei se deu tempo de comentar, mas fiquei muito nervoso. Mas enfim, adolescente, na época bem sem noção e tal. Eu vou marcar a sua cara, você vai se ver comigo, ainda vou te ver lá na frente, né? O que é teu tá guardado. Tá guardado. Cara, passou 3, 4 anos, fui ver ele no final do ensino médio, ou entrando no ensino médio. Acho que era depois da pandemia. Aí ele chegou, me olhou, a gente já não tinha aula fazia muitos anos. Aí ele falou, professor, sim, eu li o seu livro, eu gostei muito. Parabéns, mano, era a última pessoa que eu imaginava dizer isso. Aquele menino que fez aquilo, depois estava lendo o livro e me agradecendo, sabe? Então a educação tem isso que é muito mágico. Só para lembrar, o Angola Janga eu uso na aula de Fundamentos da Pesquisa Histórica. Que ótimo, obrigado. Mas vai lá, Lima. Eu vou voltar, que eu sou curioso dessas coisas. Assim, o teu processo de trabalho, você tem uma rotina, como é que é a tua... Sim, olha, antigamente era um processo bem, vamos dizer assim, cotidiano, de reservar uma parte do tempo para isso, não é? Dependia muito de quando eu tinha mais tempo ou menos tempo, de 1 hora a 6 horas ou mais por dia, dependendo aí do dia. E aí, em alguns momentos, dedicava um pouco mais à leitura, à escrita, em outros momentos mais para o desenho, para a realização gráfica e tal, e aos poucos isso ia se desenvolvendo. O importante tinha que reservar algumas horas ali, alguns minutos por dia, para se dedicar a isso. E com o tempo, você consegue. Hoje em dia já está mais tortuoso o caminho, entendeu? Tem filha pequena, né? Tem que olhar ali a gurias para não ver se está fazendo alguma coisa de errada. Tá quieta demais. Se não está assistindo muito YouTube. Enfim, o que está vendo no YouTube, se é Minecraft, outras coisas. Enfim, isso tudo torna a minha rotina hoje um pouquinho mais tortuosa, assim, no momento de criação. E não sei se é uma coisa da pandemia, mas, enfim,
Também a forma de leitura, eu não sei se para vocês afetou, viu? Mas para mim mudou muito nesse pós-pandemia. Vou dizer que não é, no meu entendimento, não é a pandemia. É o WhatsApp que tomou conta da nossa vida de uma forma que você não consegue mais se livrar. Sim. Então hoje em dia eu acho que às vezes isso é um desafio, sabe? De você se desligar dessas coisas e entrar numa leitura e aprofundar, né? Atrapalha um pouco, embora muitas vezes ajude. Mas, de fato, eu acho que para quem cria é um desafio. Eu ainda faço tudo muito manual, desenho, na folha de sulfite, depois passo para a folha de canson, com a mesa de luz, escaneio, trato imagem por imagem. No caso do Mukanda Teodoro, o desenho é bem diferente do Kumbi e dos trabalhos anteriores, mas é um trabalho que eu gosto muito, porque eu trabalho com umas manchas de nanquim aguado, um meio tom, na folha de canson, e depois vou construindo a parte de luz com uma tinta branca. E vai criando essas áreas e dando esse tom que lembra até um pouco gravura. E é algo que eu gostei muito do resultado, da forma, não é? De criação. É uma outra forma de pensar o desenho, de pensar a composição e vários outros detalhes. Talvez nos próximos trabalhos eu quero experimentar, né? Trabalhar também com a criação no computador, digital. Mas às vezes eu fico pensando que trabalhar com papel tem algo que é muito benéfico e interessante, que é justamente esse momento de fugir das telas, né? Que é bom também. É bom. E tem uma questão, você quer fazer mais alguma coisa sobre o processo? Que eu vou mudar o rumo. Tá. Seja usado. Serei usado. Porque, assim, quando você escrevia o Encruzilhada, por exemplo, ele é São Paulo, ele é o Brasil, enfim, contemporâneo. Como que é a passagem do hoje lá para o passado? Quando que você define, não vou mais escrever sobre o hoje, eu vou escrever sobre o passado. E o local, né, também, porque quando você está lá no essas duas coisas sempre caminharam, de certo modo, juntas. No meu processo de criação, de pensar nos roteiros e tal. Por quê? Explico. Inicialmente, meus primeiros quadrinhos, eles eram um diálogo muito grande com o que eu estava vivenciando ali, como office boy em São Paulo, não é? Estudando no centro da cidade, tendo contato com alguns outros artistas, conversando muito sobre a cidade de São Paulo, sobre o que a gente gostava, música, grafite, quadrinhos e várias outras artes. Então, de certo modo, foi algo razoavelmente natural pensar em retratar isso que eu estava vivenciando ali na forma dos quadrinhos. E aos poucos, nesse momento, inclusive quando eu estava fazendo o primeiro livro, O Noite de Luz, e nas histórias anteriores, eu estava começando a me interessar muito por história, lendo bastante sobre história, não é? Já tinha muito interesse por isso desde adolescente, não é? Na década de 90, mas em 2000, quando eu entrei na universidade, tinha acesso aos livros, né, à biblioteca, aos cursos, foi quando eu me aprofundei mais. Então, eu queria, desde aquele momento, 2003, 2004, muito trabalhar com temas históricos, só que naquele momento eu ainda me achava incipiente, inexperiente para retratar aquele período, entendeu? E era no momento que eu estava realizando concomitantemente essas pesquisas, o Noite e Luz e depois o Encruzilhada. Então fui desenvolvendo essas narrativas até para aprender mais sobre como contar uma história, entendeu? Até chegar no momento em que eu tinha leitura, em que eu tinha já imagens de referência para pensar nesse Brasil de séculos atrás. Então acho que veio no tempo certo. Mas de certo modo, quando eu estava elaborando esses primeiros livros, eu já estava muito interessado nesses temas históricos. Muito bom. Quer abrir para o pessoal fazer pergunta? Não, eu ainda tenho mais duas perguntas aqui no meu caderninho. Você tem mais duas? Eu vou fazer uma de a última? nerd, então. Minha nerd. Não, os nerds são mais legais. Não, porque você em algum momento falou, vamos fazer quadrinhos. Né? Fez lá Noite e Luz, fez Risco, acho que foi que saiu pela Cachalote uma vez, tem né?
e encruzilhada mesmo. E o que eu queria saber é, o que você lia de quadrinhos e quando foi que você falou, cara, isso aqui é muito legal, eu quero fazer isso também? Teve algum quadrinho, assim, algum título, algum autor, autora que você leu e falou, cara, eu acho que eu vou aqui, ou por que se não foi assim, o que foi que você pensou, cara, eu vou fazer gibi? Decisão difícil, né? Porque é uma coisa que você decide sem saber se você vai ter futuro nisso, né? Mas enfim, eu sempre no início lia um tanto aí de Mônica, não é? E outras coisas, depois super-herói e tal, mas achava isso razoavelmente bem distante da minha experiência. E no começo de 90 eu já estava muito interessado em rap. Isso foi uma introdução muito grande para pensar em literatura negra e história negra no Brasil. Comecei a ler sobre os trabalhos da Toni Morrison e diversos outros autores, e aquilo foi formando, não é, um imaginário aí de possibilidades que eram interessantes de trabalhar nos quadrinhos. Mas creio que quando eu comecei a ver alguns autores aqui do Brasil, a Angeli foi uma referência fundamental. Eu lembro muito de Os Palhaços Mudos, A Insustentável Leveza do Ser, não é? E vários quadrinhos que eram histórias um pouquinho maiores, que me chamavam muita atenção para esse formato de contar uma história que não é apenas uma tira, com mais páginas e desenvolver um certo universo. Aquilo me chamou muita atenção. E, com certeza, depois, quando eu comecei a ter contato com alguns autores também, europeus, eu acho que o Michelangelo Prado foi uma referência fundamental assim, no início. Eu acho que tem muito a ver com Noite e Luz e com Encruzilhada. O desenho dele me encantava muito, as expressões, e eram temas muito urbanos, não é? No Mundo Cão. Aquilo é década de 90 já. E claro, depois, por outro lado, fui acompanhando todo o processo, né, dos primeiros quadrinhos do Mutarelli. Então, o Mutarelli, com certeza, ele foi aquele cara que disse, porra, o cara tá fazendo... Desculpa. O cara tá fazendo isso daqui, trazendo esses temas super sinistros, densos, dramáticos, não é? Para o quadrinho que até então era dominado só por quadrinho de humor, quase, né? Então foi uma abertura, assim, em termos de possibilidade. Se ele está fazendo isso, eu posso contar também qualquer coisa também nos quadrinhos e vamos lá. E o formato, né? O Mutarelli vai ser a figura que nos quadrinhos, um dos primeiros, não é? Tinham outros também, não é? Mas enfim, a trabalhar com histórias fechadas, com 60, 80 páginas, não é? Que não tinha essa necessidade de ser um personagem recorrente também. Uhum. Então acho que isso foi uma abertura em termos de possibilidade nos quadrinhos criativa muito interessante. Bom, a Júlia que está ali, ó, me cedeu esse caderninho porque o meu eu esqueci em casa. Tinha feito um monte de perguntas que esqueci em casa. Aí por causa disso ela ganhou o direito de fazer 2 perguntas que eu vou fazer agora. Uma delas é a seguinte: esses símbolos que aparecem nos livros, no Angola Janga, no Mucano de Teodora, você já conhecia esses símbolos antes? Ou você aprendeu eles, foi pesquisar e daí colocou na história? Porque eles aparecem em vários momentos, na árvore, e depois, enfim, em vários momentos que daí cada um de vocês procura aí, porque senão perde a graça. Esses símbolos, você conhecia eles antes ou você aprendeu para fazer a pesquisa para o trabalho? Eles foram surgindo no momento de realizar o trabalho, viu? No momento inicial, quando eu elaborava o roteiro, não é, de cada um desses livros, eu pensava que tinha algumas marcas que seria relevante ali entrar, que fazia parte daquele espaço, daquele momento da trama, ou que, de certo modo, trazia algo relevante para pensar naquele personagem. Então, eu já tinha essa experiência no Noite e Luz, e principalmente no Encruzilhada, dessa mistura, não é? Entre o Encruzilhada e o Noite e Luz são livros muito urbanos, mas tinha essa necessidade de trazer no grafite, na pichação, isso para o cenário, não é? Mas também pensar, às vezes, como certas marcas, produtos se misturavam com a personalidade dos personagens também, revelava algo sobre eles e sobre a trama.
E no caso desses livros, foi algo essencial porque revelava algo que muitas vezes não está nos livros de história, que é você imaginar o cotidiano e as crenças no que acreditavam, não é? Essas pessoas, esses africanos aqui, ou descendentes de africanos aqui, quais eram, vamos dizer assim, os símbolos que estão conectados com aquela cultura, com aquela história, que é interessante trazer para a narrativa. Isso vai aparecer às vezes por símbolos, no caso do Angola Janga e do Kumbi, ou às vezes também nos conceitos e nas palavras. E é legal que ele permite uma segunda leitura, né? Porque daí você lê a primeira vez para entender a história, beleza. Agora eu vou ler mais devagar, prestando atenção nos símbolos. Então ele rende uma segunda leitura. Quem não fez a segunda, vale a pena. Eu posso fazer a última pergunta antes de passar para a galera? Que daí é a última pergunta da Júlia, que é uma pergunta muito boa. Quando você vai fazer uma história em quadrinho dos Racionais? A pergunta é dela que está ali, não é minha. Olha, preciso dizer para vocês que a galera não para de me dar mais trabalho, viu? Tem limites, né? Enfim, já me falaram para fazer história dos Racionais, já falaram para fazer história do Luiz Gama. Demandas tem de monte aí, aparece de norte a sul. Enfim, acho que os Racionais têm uma história incrível, mereceria, sim, uma história em quadrinhos, mas eu tenho certeza também que tem muitos outros quadrinistas aí que podem fazer isso muito bem, viu? Mas enfim, vamos ver, talvez em algum momento, mas eu às vezes prefiro também que outras pessoas façam, não é? O seu olhar sobre essas figuras tão relevantes hoje em dia. Eu queria comentar que eu até acho interessante, porque a gente fala que tem um compromisso com documentação, tem um compromisso social, tem um compromisso... Tem vários compromissos que os teus livros, eu acho que eles atendem, assim, socialmente, né, educação, mas ao mesmo tempo a gente tem essa coisa também do que é a arte na nossa vida, né? Eu acho que tudo que você faz, que você disse, você sempre teve um interesse, a pesquisa vem um lance do próprio, assim, acho que a gente acaba indo meio... Você falou do Mutarelli, e ele fala muito isso, né? Tipo, você para ser um artista bacana, você tem que saber... Tipo, os outros são importantes, mas tem uma coisa mais importante que é mais importante do que você mesmo, que é ouvir algo que você nem sabe direito o que é, que vai te guiar, assim, é um negócio meio assim, né? Eu acho isso interessante pensar também. Sim, eu acho que às vezes, ainda mais quem desenha, quem tem essa relação com as artes, acaba tendo uma atenção que é digno, é importante, com o papel, com a folha, com o traço, não é? Caneta X, Y, pincel, e vamos desenhar e retratar e etc e tal. Isso é muito relevante, mas por outro lado eu penso que todo bom artista, não é, profissional, ele precisa aprender a ver, ele precisa aprender a olhar, a ouvir mesmo, não é? Isso é algo essencial, entendeu? Aprendendo a ver outro artista, aprendendo a ver uma certa realidade, aprendendo a ouvir uma certa história, isso vai fazer um diferencial enorme. Ou mais, às vezes, do que o fazer, que é extremamente relevante, mas é o ouvir, o ver e o observar, que é preponderante, assim, é incrível, é muito necessário. Muito bom. Pessoal... Fazer perguntas? Ó... Como a gente faz com o microfone? Não chega o microfone? Acho que não, né? Deixa eu ver esse que é mais comprido. Vê se... Senão, grita. É, melhor gritar. Melhor gritar. Grita. Não grita. Qualquer coisa, o Marcelo repete a pergunta. Então, Marcelo, entre as barbaridades da escravidão, né, eu acho que uma das maiores perversidades é separar as famílias. Então, eu li o livro, eu acho que isso é uma coisa central no livro, que já está nas cartas dela, né, que ela quer o marido, que estão separados, para juntar. E o livro começa, né, com o sonho dela, que vai prometer para uma divindade africana, assim,
que ela vai voltar para casa. Então eu queria saber mais sobre essa divindade. Ela é real? Ela existe no imaginário? Sim, essa máscara é uma máscara de origem ali em Angola, Congo. Inclusive, quando eu estive, agora me foge o nome exato dela, mas quando eu passei, realizei algumas exposições dos livros em 2019, em Maputo, Moçambique, e Angola também, em Luanda. E eu lembro que eu fui no museu lá, que inclusive falava também sobre escravidão, no sul de Luanda, e foi uma experiência muito incrível, assim. E um dos objetos que estava sendo exposto lá, não era nesse Museu da Escravidão, mas era no outro em Luanda, era uma máscara dessa. Então é uma máscara utilizada por alguns grupos ali de Luanda, era utilizada, não é, nesses rituais de iniciação. E a Teodora, nas cartas dela, em determinado momento, ela fala da necessidade dela de cumprir a sua promessa, que era de voltar para sua terra, lá na região de Angola e do Congo, e de cumprir a promessa que ela tinha feito para uma velha conga, entendeu? Ela fala disso na carta, não é? Então, provavelmente alguma figura ali que, dentro da trajetória dela, quando mais nova, era muito importante, em que ela tinha alguma relação, e ela chegou a fazer uma promessa para ela de retorno. Ela fala também da rainha, que seria uma espécie de uma santa que vive no mar, não é? Provavelmente Nossa Senhora. Então, essa mistura de imagens rendeu para que eu fizesse isso, vamos dizer assim, na forma dessa máscara, dessa escultura, entendeu? É algo interessante para pensar. É claro que isso está ligado à sua origem, Panto, naquela região, todas as tradições, não é, a qual ela pertencia, se seria de origem do Congo ou de outras etnias ali da região de Angola, onde antigamente tinham reinos que pagavam tributo, não é, a outros reinos que eram do Congo, que eram os principais, não é? Angola seria um local onde tinha reinos menores, não é? Nesse contexto todo. Você já tinha, isso é interessante de pensar, né? O livro traz um pouco disso. Porque em determinado momento aparece a Igreja Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, que era uma igreja uma irmandade que tinha em diversos locais do Brasil. E aí eu fui estudar mais sobre isso e fiquei sabendo que essa irmandades de homens negros, né, e mulheres negras no Brasil colonial, e mesmo em Portugal, é muito antiga. É desde final de 1400, começo de 1500, já tinha essas irmandades acontecendo ali em Angola e depois lá em Portugal. E depois isso veio aqui para o Brasil. Então, eram grupos, não é, negros já, vamos dizer assim, cristianizados, já tinham essa crença, não é? Mas muitas vezes isso misturado com as suas crenças locais e originais africanas, entendeu? E muitas vezes já fazendo esse culto, mesmo sendo às vezes de um santo católico, de uma forma totalmente africanizada, que é a experiência que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, da congada, Moçambique e várias outras coisas que acontecem no Brasil afora. Quando eu estava no Museu Afro-Brasil, eu lembro, lá tinha um núcleo que falava sobre isso, festas, né? O museu foi criado pelo Emanuel Araújo, que é uma figura incrível, e aí eu ficava pensando, nossa, que complexo, né? Não entendi aquele núcleo de festas ali, católicas e etc e tal. E depois, com o tempo, lendo, eu fui ver, é porque não é mais algo simplesmente católico, entendeu? É algo que a forma já se alterou totalmente e o culto se transformou outro. É um culto africanizado totalmente, entendeu? É uma outra experiência, uma outra forma de culto, mesmo sendo de um santo. Mas é a partir de uma forma de um entendimento dentro de uma tradição fortemente africana e misturada também com várias outras narrativas. Sincretismo, né?
Não sei se foi a tua intenção reunir essa família num livro, numa obra. Para mim ficou isso, porque, digamos, os escravos iam todos separados, daí iam trabalhar tudo, ficavam num galpão. Algo interessante para pensar. A questão da família escrava dentro da história é algo muito discutido sobre as possibilidades, né, e mesmo a complexidade disso. Alguns historiadores falam que isso era parte do sistema, e os senhores queriam isso, não é, e servia para a manutenção da escravidão, enquanto outros dizem que não. E, de fato, a gente tem, inclusive, alguns casos de revoltas, inclusive aqui próximo, em Castro. Castro é bem perto daqui. Não é? Teve uma revolta de escravos ali, escravizados, por volta de 1840 e 50, que envolvia principalmente escravizados de uma mesma família. Então isso mostra que a família, às vezes, era uma potência também de você se juntar e se mover contra determinado tipo de violência, entende? E era uma demanda uma coisa que a gente tem que pensar também. Brasil, século XIX, escravidão. Claro, você tinha uma demanda forte desses escravizados pela alforria, sim. Mas, além disso, você tinha outras formas de se opor, de certo modo, a esse sistema, mesmo não sendo a alforria, que poderia ser um fim mais difícil, vamos dizer assim. Então, existiam as pequenas fugas, às vezes escravizados que fugiam para participar de uma festa lá dos parentes e depois voltavam, entendeu? Às vezes com auxílio de alguém, não é, para que não fosse muito castigado. Existiam as irmandades, que trabalhavam de certo modo dentro do sistema, mas permitia que aqueles escravizados pertencessem a um grupo e fossem enterrados dentro da irmandade, dentro da igreja, o que não era permitido dentro das igrejas brancas, de população branca, né, que frequentavam. Existiam as pessoas que juntavam dinheiro para conseguir a sua alforria, ou que negociavam também melhores formas de vida com os seus escravizadores. Isso tendo tempo para, por exemplo, cultivar uma horta, para vender as suas coisas, ou para manutenção da família. Enfim, existem várias pequenas nuances quando a gente pensa em escravidão, principalmente nesse período, em estratégias de obter alforria ou de, pelo menos, conseguir melhores condições de vida. E dentro disso, quando eles tinham família, algo muito importante é se manter, claro, junto. Separar seria a pior coisa, entendeu? Separar um escravizado e mandar para um local distante, onde não teria acesso, ou para uma fazenda no interior, onde era ainda pior, não é, a situação, seria algo mortal para muitos deles, né? Então, isso é um exercício também de imaginar um pouco aquele período. Sem quebrar nada. Tudo bem, Marcelo? Joia. A gente sabe que você publicou os últimos pela Veneta, sabe da fama de desafiar o leitor que eles têm. O Rogério está acreditado como editor e não acredito que ele seja uma pessoa que é muito intromissiva em seus roteiros e algo do gênero. A minha pergunta, na verdade eu tenho duas, mas a primeira é: até onde um editor ou uma editora poderia ir interferindo, entre aspas, numa obra do Marcelo, que tem uma pesquisa tão robusta por trás, né? E eu ouso dizer impecável, pelo menos do ponto de vista de onde eu estou. E a segunda você mencionou que tinha um vínculo com o rap, o pessoal do grafite. Claramente aqui a gente tem um picho reto. Queria saber qual que é o seu vínculo com o grafite, se você já praticou. Uau! Posso falar aqui que eu já pichei e tal? Já escreveu, não tô brincando. Corta essa parte. Quando eu era moleque, eu cheguei a fazer alguns grafites, sim. E eu estudei num colégio onde tinham muitos grafiteiros. Então tinha uma tradição do grafite muito forte. O colégio todo, o Carlos de Campos, lá no Brás, em São Paulo, era todo grafitado. E por lá tinha passado muita gente boa, assim, o Honesto, o Espeto, os Gêmeos e um monte de gente.
Então, você tem uma ideia, quando eu entrei, eu era um novato, não é? Mas ia para aula, etc e tal, mas tinha uma cultura de desenhar nas mesas do pátio, assim, a galera esquecia da aula e ficava lá desenhando. Né? E aí, eu lembro que no ano que eu entrei, eu vi ainda os gêmeos e outra galera desenhando, assim, no pátio e tal. E a escola tinha vários grafites deles também. Então era uma cultura muito forte isso, naquele período, final da década de 90. E eu cheguei a fazer alguns grafites também, junto com alguns colegas, mas logo depois acabei focando mais nos quadrinhos. Cheguei a fazer alguns grafites com o Pato e outras pessoas lá. Mas enfim, tinha um vínculo muito forte com quem fazia grafite, pichação, as tags. Mas eu tinha um problema muito grande também, que eu tenho uma dificuldade muito grande no desenho de letras, entendeu? Naquela época era terrível desenhando letras, né? E a galera detonava, assim, desenhava letra com um traço, em 10 segundos fazia um grafite. E eu ficava sofrendo desenhando letras, era melhor para desenhar outras coisas, né? Então acho que isso modificou também aí para os quadrinhos. Mas o bicho reto aqui tá bala, viu? Valeu. Obrigado. E a pergunta do Rogério, se ele se... Sim, o Rogério, eu acho que o diálogo com o editor é muito importante, muito relevante. E tem que ser um diálogo com o editor que você acredita, que você confia. Eu acompanho o trabalho do Rogério desde a Animal, depois passando pela Conrad. A trajetória do Rogério publicando quadrinhos no Brasil, ela influenciou toda uma geração, entendeu? Grande parte da galera hoje que conhece um pouco de mangá e vários outros artistas na Europa, Estados Unidos, dessa cena mais underground e diferenciada e, vamos dizer assim, mais instigante dos quadrinhos, grande parte disso passou pelo Rogério. É incrível. Então, quando a gente começou a conversar e pensar na publicação primeiro do Kombi, eu já sabia que ele tinha um olhar especial para os quadrinhos, entende? Então, poucas vezes ele acaba interferindo na narrativa, muitas vezes é com dicas ótimas, que geralmente eu aceito. E no caso do Mukanda Teodora, assim como também do Angola Janga, ele foi essencial também para desenvolver o pós-fácil, para pensar o pós-fácil. Ele ajudou muito a escrever a cronologia, junto com a Silvana Gerra, não é? Eu tinha passado algumas indicações, é importante ter uma cronologia, dei ali os passos iniciais do que precisava ter sobre essa história de São Paulo, é importante ter essas fotos, o texto da Cristina, claro, e as cartas da Teodora, e quem conseguiu aprofundar nisso, desenvolver, foi em grande parte a Silvana e o Rogério. Ele foi incrível nesse quesito. Assim como você, obrigado. Obrigado. Eu morei jovem em Maputo vários anos, né? E me fica eu ainda não li o teu livro, e me fica uma questão assim, como é que tu vê a Teodora? Ela ainda é africana ou ela já tem uma certa, já é brasileira? Como é que é essa transição de dois mundos, né? Ou três, né? Ela foi colocada na escravidão, então ela não só estava na África, depois está num Brasil, né? Ideal, que é o dos brancos, passa pela escravidão. Como é que vê? Eu me lembro quando eu morei em Moçambique, a gente dizia assim, os moçambicanos falam português, que bom, né? Mas não, assim que ele vai para a esquina e ele encontrou um amigo, ele já está falando o seu idioma de nação, nativo. né? Nativo. Original, tem 13 nações, né? 12, né? Os judeus reclamavam que tinham sido dividido ao norte, né? O alemão passou lá e o inglês passaram no teodolito, né? Daqui para cá é português, lá para cá é alemão ou inglês, né? Separando famílias, separando civilizações inteiras, né? Sim. Como é que dá para perceber nas cartas essa dualidade dela já estando há tantos anos no Brasil, né? Talvez desde jovem no Brasil,
e adquirindo, né? Adquiriu o idioma português. E saiu de um outro idioma. Como é que tu vê essa... Olha, a experiência da Teodora é uma mulher negra passando por uma experiência violenta do Atlântico, da escravidão. Acho que é difícil a gente falar em identidades de uma forma, a gente sabe, não é algo fixo, entendeu? Então, ela não é mais africana apenas. Ela é uma pessoa que passou por essa experiência do Atlântico. E a gente só consegue entendê-la a partir disso, né? Agora, é interessante observar, a Teodora é uma mulher negra, que passa por essa experiência terrível, provavelmente jovem, chega aqui no Brasil, chega em São Paulo, provavelmente talvez tenha vivenciado no interior, nas fazendas de café, porque no começo de 1800 até 1850, por aí, o grande motor da escravidão no Brasil é São Paulo, é o interior de São Paulo. A abolição, a questão da escravidão já não funcionava mais tanto em algumas regiões, mas o interior de São Paulo era um grande forno humano que movia, de certo modo, assim, economicamente, não é? A escravidão, e não é à toa que é um local tão conservador, né? Então, a experiência da Teodora, eu penso que só pode ser compreendida a partir dessa mescla, dessa junção de várias identidades que vão acontecer por meio dessa travessia do Atlântico. Então, ela já não é mais tão africana, até porque provavelmente vivia no Brasil aí há pelo menos 40 anos. Mas, por outro lado, ela é uma pessoa que, estando no Brasil, aí a gente vê isso pelas cartas, tinha memórias muito vívidas sobre a sua experiência africana. E ela carrega isso consigo. Eu acho que algo muito relevante para a gente pensar em escravidão é que a gente está lidando com uma forma de poder de um grupo se impondo em relação ao outro, não é? Em grande parte, grupos de origem europeia que se impuseram e escravizaram outros povos, não é? E a escravidão, essa forma de imposição, ela é extremamente violenta, e quando a gente fala de poder, a gente fala de um poder direto, que é um poder sobre os corpos, de castigar, de prender, de punir, mas a gente fala também de um poder simbólico, quer dizer o que está certo ou errado, mas a gente fala também de um poder que é de impor o silêncio. E a experiência da colonização, para grande parte dos povos, passa por isso, a violência do silêncio, a violência de não poder falar do seu passado, das suas histórias, porque isso não é relevante, isso não interessa mais, entendeu? Tem muitas narrativas que falam disso, não é? Essa imposição do silêncio e do vazio também é algo extremamente relevante para a gente pensar no que é também essa branquitude no passado e hoje. É dizer que, olha, nós estamos no centro, não é? Europeus e descendentes e tal, e a gente chega aqui no Brasil num espaço que é o espaço que eles determinam que é agora o vazio. Não existem mais culturas indígenas, os africanos também não têm experiência, não têm história, e por isso eles são dominados, porque não há nada, que é nós que trazemos o conhecimento, entendeu? Então, esse livro e a história da Teodora, de certo modo, é uma luta contra esse silenciamento e esse vazio imposto, entendeu? Pensando que, sim, há uma história, há uma cultura e há saberes, não é? A serem aprendidos. Então, irmão, eu faço muita música, né? Eu faço rap, trap por aí. Eu utilizo muito de quadrinhos para, às vezes, eu estou lendo ali, eu penso num conceito interessante para trazer para a música, né? Ou às vezes eu estou fazendo uma música, pensando em alguma parada, eu já estou há muito tempo remoendo aquilo, e lendo algum quadrinho eu trago a mais. Então eu queria perguntar para você se na montagem dos seus quadrinhos e outras
outros trabalhos, você utiliza muito de referências da música, não só do rap ou do trap, mas tipo, em geral, se você traz bastante elementos de uma outra mídia ou até filmes, e por assim dizer. Sim, seu nome é? Nésio. Oi? Nésio. Prazer, viu? Ótima pergunta. Olha, a minha relação com a arte, com o quadrinho, sempre passa pela música. Então tinha essa influência muito forte, tem ainda hoje, né, do rap, jazz, várias outras coisas que eu gosto muito de ouvir. E em diversos momentos ela me influenciou muito diretamente. Então, quando eu estava elaborando, principalmente o Angola Janga, eu cheguei a fazer uma trilha sonora, não é? Playlist. Uma playlist, só com músicas que remetiam diretamente a Palmares. Já mandei para vocês? Não. Não? Não, estamos interessados. Opa, depois deem uma olhada lá, que é aí no YouTube. Tem no YouTube? Acho que tá Angola Janga, lado A, lado B. Tem uma coleção de musiquinhas que eu fui ouvindo e tal, que depois juntei ali. Tem um caso muito especial, tem dois discos que eu recomendo muito para quem se interessa e tal, que eu acho que é essencial para a gente pensar nessas histórias. Um deles é o Canto dos Escravos, que tem o Geraldo Filme, a Clementina de Jesus e mais uma mulher, acho que é a Tia Doca, que são registros que eles cantam de filhos de escravizados que registraram os cantos de trabalhos dos seus pais, não é? Isso foi feito num livro chamado, acho que é o Negro em Minas Gerais, tá na bibliografia do Cumbi e do Angola Janga, não sei o que, Machado agora, o historiador, depois eu leio. Mas nesse livro ele relata esses cantos dos filhos dos escravizados, isso por volta de 1920, 1930, lá em Minas Gerais. E esses cantos registrados ali depois servem para a elaboração desse disco. Com o Geraldo Filme, que era um grande sambista intelectual e que está lindamente gravado nesse álbum, Canto dos Escravos. Esse é um. Outro é Orquestra Afro-Brasileira, que é lindo também, adoro. Inclusive tem ali uma música diretamente sobre Palmares, que é incrível. Arrepia, assim, quando você ouve. É a Orquestra Afro-Brasileira do Abigail Moura. Ele gravou na década de 1940 e depois na década de 60. Eu acho que são 2 álbuns, pelo menos, se eu não me engano. Esses álbuns são incríveis. Mais recentemente, eu tive uma felicidade muito grande, que é de ver também os meus quadrinhos sendo vistos, né, e interpretados também por alguns músicos. Olha. Sim. Então, teve um rap do Thiago El Ninho, chamado Angola Janga, inspirado no Angola Janga, que está no YouTube também, ouçam aí qualquer hora. O Thiago El Ninho é um grande músico e foi muito legal quando ele me falou que estava pensando nessa música. E a gente troca muitas ideias também, ele lê esses quadrinhos e tal, e fala também que para ele é uma referência muito interessante. Então essa troca toda eu acho pertinente, né? Eu acho necessário, eu acho que é uma energia que se move, não é? Nessas várias artes, uma comunicação super necessária. Mais alguém? Mais alguém? Mas, lá. Marcelo, eu queria saber o que a gente pode esperar de ti, quais projetos você está trabalhando agora, se você pode contar pra gente, e o que a gente pode esperar do futuro. Pergunta difícil, hein? Novamente o pessoal querendo me colocar para trabalhar mais, né? Às vezes eu fico pensando só em férias, viu? É importante, férias também. Olha, eu estou agora trabalhando em 2 projetos, um sobre o Brasil ainda imperial, né? Então por volta de 1860 também, só que em outro local do Brasil. Esse eu estou desenvolvendo ainda o roteiro. E um outro
que fala sobre o Brasil contemporâneo nas últimas décadas. E esse tem mais a ver com escola, também com religião. E a ideia seria pensar também no Brasil de pelo menos as últimas 2 décadas, alguns fatos, questões que me chamaram a atenção para desenvolver essa narrativa. Então, atualmente eu estou trabalhando principalmente nesses 2 projetos e tenho feito também algumas capas de livro de vez em quando sobra algum tempo. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Bom, então, já que ninguém quer mais falar nada, então a gente agradece pela aula, quer dizer, pelo bate-papo. Eu vou fazer uma pergunta então, fale. No final, assim, para encerrar, que eu sempre me lembro da Miti. Eu sempre encerrava com a gente lá as coisas perguntando: Marcelo Salete, o que você viu que te emocionou, que te encantou, seja em literatura, quadrinhos, cinema, música, recentemente? Assim, o que você viu assim, que você achou, putz, isso aqui é legal, eu vou falar para os outros isso aqui é bacana e todo mundo devia ver? Uau! Vamos lá, mais perguntas difíceis, hein? As perguntas bombásticas, assim, de última hora, eu não tenho resposta, cara. É difícil. Você está dizendo de nada, é o seu trabalho. Olha, ultimamente, vamos lá, então. Filmes, séries. Tá. Um filme que me interessou bastante, que eu achei interessante ultimamente, foi o Entre Mulheres. Achei um filme muito bom, uma discussão bem forte ali. Me chamou a atenção pela forma, não é, da narrativa. Algumas séries que eu tenho visto também, eu gosto muito. Poxa, esqueci o nome agora. De uma série inglesa que já faz alguns anos que saiu, do McQueen? Steve McQueen? Nossa! Não. Peraí, o autor do 12 anos de escravidão. Mas é Small Axe. Isso. Pequeno Machado, né? Desculpa meu inglês ruim. É uma série incrível, falando sobre Inglaterra e população negra ali. Incrível, muito boa. E mais recentemente eu vi também um episódio do Atlanta, que eu sou apaixonado por essa série, acho incrível. E agora comecei a ver a 3ª temporada, né? E tem um episódio que fala de um garoto em escola, não é? Que apronta um monte. Isso é a 3ª temporada, o 1º episódio. E aí a assistência social pega ele para deixar com uma outra família, né? Um garoto negro, uma família negra e tal. E ele vai passar por um monte de perrengue nessa outra casa. Enfim, eu gosto muito do trabalho do Donald Glover também. Eu acho que é uma forma bem interessante de pensar nessas relações todas hoje em dia. Bom. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer e um privilégio estar aqui. Muito feliz. Agradeço também a Miti. Não sei se você gostaria de falar alguma coisa, Miti, para encerrar algum... Eu queria fazer um comercial, na verdade, que a gente está com algumas gravuras, bem poucas. Deixa eu até mostrar aqui. Então pega esse. São gravuras do Marcelo, né, desenhos do Marcelo Salete, que foram impressas pelo estúdio do Daniel Barbosa, Caderno Listrado. Tenho poucas, estão à venda. Quem se interessar, tá bom? Mas, de qualquer maneira, muito obrigada a vocês. Obrigada a todos, todas e todos. Que a gente se encontre rapidinho de novo, tá bom? Obrigado. Muito bem, muito bem. Muitíssimo obrigado, gente, todo mundo. Foi ótimo voltar aqui para Curitiba, para a gente trocar essa ideia e falar um pouquinho dessas histórias, desses livros, tá? Das nossas histórias, não é? Obrigado, viu? E por todo mundo que está aqui presente. Obrigado.
Agora acho que tem que montar a mesa de... Autógrafos. Todo mundo tem a senha do autógrafo. Que daí a gente segura a onda aqui. Eu acho que tudo bem. Tudo bem. Obrigado. Pedir um autógrafo? Vamos lá. Pedir o seu autógrafo. Tem que tirar isso aqui, né? Pode tirar agora. Eu consegui parar ali. Sim. Até a próxima. Tira o Cada 25.